Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 11. Conforme forem achando, fiquem de pé para a leitura. Mateus 11, 25 a 30. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Conforme você achar, fique de pé para a leitura, se possível. Nós estamos falando sobre as doutrinas da Reforma Protestante e hoje vamos falar sobre a graça, que é apenas a graça de Deus que nos salva. Vamos ler Mateus 11, do 25 ao 30. Repouso para os cansados, está o subtítulo na minha Bíblia. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Jesus, nos torna pequeninos teus. Revela-se a nós pela tua graça. Estenda a tua mão. Nos dá da humildade e mansidão que tu tens. Que possamos deixar as mochilas pesadas que carregamos e possamos tomar o teu fardo, o teu jugo, Jesus, que é leve e é suave, porque é o Senhor conosco. Em Cristo. Amém. Podem se assentar? Um amigo meu, acho que 1 hora antes de eu vir para a igreja, me mandou uma foto de uma coisa que falei, putz, vou mudar já o comecinho da pregação, que acho que fica legal isso. Aí com a coisa se der errado, fala, putz, aquele mudou de última hora, né? É uma entrevista com a Madonna que teve para uma revista americana. Ela falou um trechinho de uma coisa que eu vou ler para vocês. Diante de uma pergunta, ela falou assim, a Madonna: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Então ela, que é uma das maiores no ramo dela, fala que ela se sente medíocre se ela não faz algo espetacular. E se ela faz algo espetacular, e ela sabe que ela é alguém, ela sabe a quantidade de prêmios que ela já recebeu, ela precisa fazer mais coisas espetaculares, porque ela volta a se sentir medíocre. Ela precisa se afirmar dia após dia. Ela precisa ser forte, caminhar nas forças dela e fazer o caminho dela. É exatamente esse o fardo que eu quero falar contra hoje. Um escritor disse assim: todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Nós sempre queremos ser mais forte do que somos. Nossa fraqueza, nossa pequenez, nossa insuficiência nos machuca. Nós temos raiva das nossas limitações, daquilo que nós não conseguimos fazer, das pessoas que nós poderíamos ser e não somos. Isso é evidente na sociedade toda. Os fortes da sociedade, a elite, é sempre separada. O tipo de roupa, o tipo de falar, o lugar onde moram, sempre foi assim. O povo comum sempre foi separado dos fortes. Nós queremos subir, ostentar, crescer na vida, seja na conta bancária, seja no cargo na empresa, seja na quantidade de parceiros, seja dentro da religião. Você pode chamar isso de capitalismo, você pode chamar isso de pressão dos pais, você pode chamar isso de legalismo religioso. Independente do nome, nós sempre queremos ser mais grandes, fortes, ser maiores do que somos. E nós nunca alcançamos.
Nós nunca aguentamos ser quem somos. Nosso coração fica inquieto, a nossa alma é como um pássaro voando que não consegue achar onde pousar. Nós ficamos inquietos porque fomos feitos para Deus e o nosso coração fica inquieto enquanto não repousar, enquanto não descansar nele. E para descansar nele, nós temos que admitir que somos pequenos, que não temos olhos para ver quem ele é se ele não nos dá visão, que somos limitados, que é por graça e não por mérito. O que é graça? Estudando, eu vi uma definição que eu achei muito legal. Graça é Deus ser quem ele é para quem não merece. Deus ser quem ele é para quem não merece. Então, Deus Filho e Deus Pai, eles merecem. Eles são totalmente um para o outro, no Espírito, no amor do Espírito, eternamente. Porque eles merecem. Graça é Jesus ser quem ele é para nós, sem nós merecermos. Não é receber coisas, mas é receber o próprio Deus em Cristo. Enquanto nós quisermos ser Deus, não podemos receber a graça, não podemos receber a Cristo. E nós só podemos conhecer esse Deus pela graça. Não é na força, não é na natureza, não é no mérito. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula, aí tinha um passarinho batendo na janela, era uma aula de teologia. O passarinho batia na janela e lógico, aluno é aluno, né? Não importa a idade. Aí ficava todo mundo olhando, professor aqui, o passarinho aqui batendo na janela. Todo mundo olhando o passarinho. E aí o professor acho que ficou meio de saco cheio, falou, vou tirar a atenção deles do passarinho. Falou, nós queríamos ser como esse passarinho. Esse passarinho agrada a Deus, louva a Deus pela natureza, por ser quem ele é. Nós queríamos ser como ele. Mas Deus fez com que a gente só pudesse louvar ele pela graça, sem merecimento. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. É sobre isso que nós falaremos. Jesus se revela aos pequeninos, sendo pequenino, e os dá descanso. Jesus se revela aos pequeninos, sendo pequenino, e os dá para os pequeninos descanso. Nós lemos a palavra do Evangelho de Mateus. Ele é um evangelho que foi escrito para o público judeu. Então eles tinham uma intimidade com o Antigo Testamento, com certos costumes de alimentação, com certas cerimônias. Os judeus eles tinham orgulho de ser quem eles eram, de ter a linhagem de sangue que eles tinham, de ser do povo escolhido de Deus. Eles tinham, e uma boa parte dessa elite judaica, da elite religiosa judaica, enxergava o cumprimento dessas cerimônias como motivo deles serem aceitos por Deus. Então, por exemplo, sou judeu daquela época, passo debaixo de uma macieira, aí eu vou pegar a macieira e eu vou comer. Vou falar, não, é errado, você tem que lavar primeiro as suas mãos e a macieira. Por quê? Porque pode estar sujo? Não, porque um samaritano pode ter passado por debaixo dessa árvore, e aí fez com que essa árvore ficasse impura. Ou seja, eles não são como nós que somos os bons, nós que somos o povo escolhido por Deus. Então, ele escreveu num contexto disso. Essas cerimônias, na prática, eram usadas para oprimir o povo. Para definir, não pode trabalhar no sábado. Então a gente tem que definir, tá, mas o que é trabalhar no sábado? Quanto que pode carregar no sábado? O que pode fazer? Coisinhas pequenas que viravam fardos pesados sobre os mais vulneráveis. Em cima daqueles que ansiavam pelo amor de Deus, eles colocavam bagagens pesadas, colocadas por eles mesmos e pelos poderosos. Então, nesse capítulo, esse é o Evangelho. Nesse capítulo, Mateus 11, Jesus começa uma nova etapa do seu ministério. Ele começa a pregar na região judaica da Galileia. Então, ele está numa região do povo de Deus. João Batista manda, então, pessoas, discípulos dele, para perguntar, Jesus, você é mesmo Cristo? É você aquele que a gente esperava ou a gente tem que esperar outro? O que Jesus responde? Ele fala o que ele tem feito. Os cegos, os aleijados, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados, os pobres ouvem as boas novas de que o reino de Deus chegou. Você reparou alguma coisa? Jesus, quando foi perguntado se ele era o Messias, ele falou sobre os cegos, sobre os aleijados, sobre os leprosos,
sobre os pobres. O Senhor destaca a sua ação entre os pequenos, entre os rejeitados, entre os que estão em posição debilitada. Aquele que foi enviado por Deus resume o seu ministério no que ele fez, no que ele falou, no meio dos desfavorecidos. O próprio João Batista era um rejeitado. Diante da sociedade, diante da elite judaica, ele era um doido que falava bobagens, vestido com pelo de camelo, comendo gafanhoto no meio do deserto. É meio estranho mesmo, né, gente? Meio excêntrico. Ele era um pequeno. Só que Jesus fala que entre os nascidos de mulher, nunca houve alguém maior que o pregador do deserto. O profeta que anuncia a vinda de Jesus Cristo foi rejeitado. O próprio Jesus era rejeitado. Aqueles que dependiam de Deus, que a suficiência estava em Deus, que sabiam a sua posição, não na sociedade, mas diante de Deus, aqueles cujas almas deleitavam-se no Senhor, no Criador, eram tidos como endemoniados. As cidades da região, cidades judaicas, viam os milagres que Jesus fazia, viam as curas que ele fazia, viam os milagres que ele operava, viram, ouviram, testemunharam do poder do verbo de Deus, só que rejeitaram ele. Não apenas ignoraram ele, mas se colocaram contra a obra de Jesus por orgulho. Eles queriam crescer aos céus como a Torre de Babel. E é exatamente esse querer crescer até os céus que Jesus fala que causaria o derrubar deles até o mais profundo abismo. Então, se você pegar na sua casa e ler Mateus 11 inteiro, você vai ver várias vezes Jesus destacando o orgulho e a ambição dos grandes sendo motivo de queda deles, e os pequenos sendo consolados. E aí a gente chega na passagem que a gente leu. Jesus olha para os céus e louva o Senhor, louva o seu Pai, porque ele escondeu essas coisas de uns, dos poderosos, dos sábios, e se agradou em se mostrar, em mostrar essas coisas para outros. Que coisas são essas? É o significado da sua obra, é o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos, é a glória do Filho de Deus que transforma um mundo de trevas em luz. É o próprio Jesus. E Deus escondeu isso dos orgulhosos, Deus escondeu isso dos grandes, Deus escondeu isso daqueles que não veem a sua insuficiência, que não veem a sua fraqueza, e revelou isso aos pequeninos. A elite religiosa que oprimia os fracos, os cheios de si que tentavam se justificar e se apresentar diante de Deus nas suas próprias forças, eram cegos para Deus por conta da dureza do seu próprio coração e pela vontade do próprio Deus, que Deus se agradou em fazer isso. E como que ele se revela? Como que ele se mostrou para os pequeninos? Como que o Criador e sustentador do universo, a fonte de toda a beleza, o maestro da melodia da vida, como que ele mostra quem ele é? De uma maneira gloriosa, de uma maneira humilde. Ele se revela em Cristo. Ele se revela no rejeitado. Ele se revela no crucificado. Só o Pai conhece o Filho. Só o Filho Jesus conhece o Pai. Só que esse amor infinito do Pai para o Filho se abre e é revelado àqueles que Ele quer. Isso é graça. Então fica claro que apenas os humildes podem conhecer esse Deus. E os pequeninos, os que se sentem sobrecarregados, os que desistiram de lutar com as suas próprias forças, a esse Jesus faz um convite. Venham a mim, eu lhes darei descanso. O pequenino é justamente aquele que conhece, que reconhece que é dependente, que é insuficiente, que precisa de outros. E Jesus chama os pequeninos para irem até ele e tomarem do seu jugo, tomarem a sua bagagem, tomarem a sua mochila que Jesus oferece e que os liberta da sua bagagem pesada de lutarem nas suas próprias forças. E essa bagagem não é uma série de regras religiosas, mas é um convite a conhecerem o Salvador como ele é. E esse conhecer Jesus que os transforma. E assim, conhecendo a Ele, que se transformam mais como Ele é, manso e humilde de coração, entregue a Deus e com consciência do tamanho que é, pequeno, piedoso, cumprindo o que o Pai quer. Isso é graça. Não é a nossa luta, não é a nossa teologia, não é a nossa força, não são os nossos planos. É Deus sendo quem Ele é,
para quem não merece. Então essa passagem, como eu já falei, em resumo nos ensina que Jesus se revela aos pequeninos, sendo pequenino e os dá descanso. Jesus se revela aos sendo e os dá para acordar o pessoal. Primeiro Jesus se revela. Jesus, que é Deus, se revela. Isso devia causar um estranhamento em nós, sabe? Porque as pessoas que são céticas quanto à Bíblia, quanto a poder conhecer a Deus, que falam, olha, eu acredito em alguma coisa, mas não sei se eu acredito em Jesus, elas até que têm uma certa razão de duvidar, sabe por quê? Deus, soberano, supremo, se revelando a nós. Por que ele faria isso? Ou dando um passo para trás, por que ele criaria alguma coisa? Ele é perfeito, ele não sente solidão. Ele ficaria perfeitamente contente se não existisse mais nada. E ainda assim ele criou o universo, criou criaturas com capacidades racionais e emocionais complexas como as nossas. E nós, ao invés de respondermos ao dom da vida com amor a ele, com amor uns pelos outros, nós fizemos do mundo um grande lixão, com todo tipo de crime e podridão. O Davi, cadê o Davi? Ali, o Davi. O Davi falou que ele ouviu uma pregação que o pastor terminou assim a mensagem. Lembre-se, irmãos, aqui é carne, osso e pecado. E terminou. E é verdade. Com o pecado que nós temos, sabendo o que eu penso, sabendo o que eu faço, como que Deus se revela a mim? Como que Deus me ama? Como que Deus se abaixa até a mim? Ele não nos abandona. Pelo contrário, Jesus fala que foi do agrado do Pai. Deus tem prazer em se revelar a nós. Deus não faz isso contra a vontade dele. Deus não faz isso meio ressabiado. Ele tem prazer em se mostrar aos pequeninos. Deus criou algo além de si mesmo, porque ele é amor. Desde sempre, Deus Pai já amava Deus Filho. E como Deus não é um Deus solitário, mas um Deus que sempre amou, é natural que ele transborde desse amor e crie outros seres. E como ele é relacional, o Pai se relaciona com o Filho desde sempre, como Deus é a fonte de todo bem, de todo amor, é natural que ele queira se tornar conhecido, se tornar amado entre as criaturas. Que eles se dobrem, conheçam da sua grandeza, da sua majestade, da sua beleza, de quem ele é. E Deus não se revela em fatos, não se revela apenas em fatos, vamos dizer. Ele não se revela apenas na mente, mas a sua revelação é relacional. Nós conhecemos Deus quando ele se mostra, não como um cientista conhece o seu experimento, mas como um recém-nascido conhece o abraço e carinho da sua mãe. Como o Bernardo conhece a Maiara, conhece o Otávio por conta do abraço deles, por conta do sorriso deles, é assim que nós conhecemos a Deus. E a maneira natural de pensar que Deus se revela é para os mais fortes, aqueles que são mais espertos, aqueles que são mais poderosos. Todos nós queremos Deus, até os ateus. Veja bem o que eu quero dizer com isso. Pense Deus como a fonte de toda beleza, a fonte de toda bondade, a fonte de todo amor, a fonte da verdadeira satisfação. Nós queremos um amor pleno. Nós queremos uma satisfação plena. Todos nós queremos isso. Sabe por que tantos filmes têm a mensagem? Você já deve ter visto pelo menos uns 50 filmes em que a mensagem principal do filme é isso que eu vou falar agora. Ame a si mesmo. Você é suficiente. Você é completo. Sabe por que tanto filme fala disso? Porque a gente sabe que é mentira. Nós somos feitos incompletos. Nós queremos algo que nos complete. Algo belo, algo grandioso, algo amável e algo amoroso. E nós podemos tentar colocar várias coisas no nosso coração, só que o buraco que ele tem é do tamanho de Deus. Pensando em nosso desejo por algo de perfeita paz, é natural pensarmos que essa paz ampla só é conhecida pelos que a merecem. Está pensando, não, beleza, só consegue essa paz completa, só consegue essa satisfação aqueles que fazem por bem, aqueles que se esforçam para isso,
aqueles que são fortes para isso. Às vezes a paz que nós queremos é tão pobre que é, por exemplo, só dinheiro. Nesse caso, o dinheiro é o Deus da pessoa. Nesse sentido que eu falo que todas as pessoas querem Deus. Queremos merecer esse Deus. Então fazemos, no caso do dinheiro, o nosso trabalho, a nossa religião. Porque assim, eu quero muito dinheiro, dinheiro que vai me completar. Como que eu ganho dinheiro? Com trabalho. Então o trabalho é minha religião. Faz sentido? E aí entra todo tipo de coisa. Sexo, dinheiro, poder, teologia, até um cumprimento perfeito de regras religiosas. Duas coisas ficam claras. Se existe um Deus de amor que criou todas as coisas, que quer dividir de quem Ele é, Ele se ofenderia muito com tentativas de substituí-lo com coisas menores. Se existe um Deus grandioso e vê a gente tentando ocupar o lugar do nosso coração, com o nosso esforço para conseguir trabalho, para conseguir prazer, para conseguir amor das outras pessoas, Ele se ofenderia muito. Outra coisa, assim como um banho de água barrenta não nos deixa limpos, essas coisas pequenas não nos satisfazem. Vocês já tomaram um banho de uma água meio estranha que parece que não limpa? Você acaba de sair do banho, putz, eu tô sujo, essa água não deu certo. É assim que quando a gente tenta completar o nosso coração com coisas que não são Deus. Porque essas coisas são pequenas demais, são imitações baratas, são ídolos meia boca. O que Deus faz então? Ele não se revela a quem quer ser forte, buscando força em coisas fracas. Ele nem se revela aos poderosos da forma que nós esperaríamos. Ele se revela em fraqueza. Ele se revela num pequeno bebê numa região pobre. Ele se revela num inocente condenado como criminoso à morte e morte de cruz. Mesmo sendo mestre, mesmo sendo grande, mesmo sendo a fonte de todo o poder, ele se revela pequenino. Então, quem se acha grande, rejeita esse Deus. Esse é um Deus pequeno demais para mim. Quem se acha forte e autossuficiente, vai olhar para Jesus. Não vai achar ele desejável. Não vai achar ele amável. Jesus se revela aos pequeninos, sendo pequenino. Cristo leva toda a nossa culpa, toda a nossa maldição e nos convida a participar de quem Ele é, vindo até nós do jeito que nós somos, fracos. Então só quem se reconhece como fraco, conhece a Deus. Só quem se reconhece como fraco, conhece a Deus. Apenas os que reconhecem a sua situação de miséria, a sua situação de humilhação. Humilhação não porque foram rejeitados, mas porque são vazios. Porque nós somos vazios em nós mesmos. Lucas 12, 32, não precisa abrir não, é pequenininho o verso. Fala assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ele não fala que o rebanho é grande. Ele não fala, não, você não precisa ficar fraco assim porque você não é fraco não, você na verdade é forte. Ele fala, não tenha medo, pequeno rebanho, pequena ovelha, porque foi do agrado do Pai te dar o reino. Então Jesus oferece descanso. Jesus se revela aos pequeninos, é para vocês decorarem mesmo, sendo pequenino, e os dá descanso. Para esses sobrecarregados, para esses que não aguentam mais ser quem são, para esses que desistiram de se salvarem sozinhos, Jesus fala, venham até mim, que eu vos darei descanso. Jesus oferece a si próprio. Então, primeiro é esse descanso de conhecer a Deus. Nós somos convidados a participar da vida de Deus, a contemplar a beleza daquele que criou todas as cores da natureza, conhecer e ser conhecido por Deus, sermos adotados na família de Deus por Jesus, no Espírito Santo. As coisas menores, a estrutura do poder no mundo, essas coisas que eu falei, sexo, dinheiro, etc, não vão deixar de existir. Mas conhecendo o verdadeiro descanso, nós não vamos depender mais dessas coisas para termos paz. Os pequeninos que conhecem a Deus possuem a verdadeira paz. Além disso, além do descanso de conhecer a Deus, há o descanso da promessa de vida eterna.
um descanso eterno. A morte e ressurreição de Cristo não apenas nos dá a paz de conhecer a Ele aqui, mas começa uma restauração de todas as coisas. Deus vai restaurando o mundo, onde há sofrimento, onde há morte, onde há destruição, onde há opressão, haverá alegria, vida e abundância. Deus acabará com tudo que o pecado causou e fará com que o seu reino, que hoje é pequenino, que hoje é como uma semente de grão de mostarda, o reino de Jesus entre nós será revelado em glória. E assim nós poderemos viver com Ele pela eternidade. Jesus nos preparou um lugar à mesa e nos chama a viver com Ele com a grande esperança de uma comunidade perfeita de alegria eterna. Esses dois tipos de paz, conhecer a Deus e a promessa eterna, só são possíveis porque Cristo perdoou os nossos pecados. Porque Ele levou a bagagem pesada que eu mostrei aqui para as crianças. A morte e a ressurreição de Cristo não apenas mostrou a sua força na fraqueza, mas nos substituiu. O convite de Jesus é feito de braços abertos numa cruz. Romanos 5 fala assim: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se a morte de Jesus nos perdoou dos pecados, quanto mais agora, pela vida de Cristo Jesus, que está vivo à direita do Pai, nós teremos a paz dele. Então, se nós conhecemos a Deus e somos conhecidos por Deus, se temos a esperança de uma paz eterna diante dele, se temos o perdão dos nossos pecados em Jesus, nós entendemos porque o fardo dele é leve. O fardo de Jesus não quer dizer que ele quer um pouquinho de nós só. O fardo de Jesus ser leve não quer dizer, beleza, meu fardo é leve, pode dar só as suas 2 horas do domingo, nem 2 horas, né? Aqui é menos ainda. E só isso vai ser o suficiente. Ele pede a nossa vida por inteira. Ele pede toda a nossa devoção. Ele pede algo que vai envolver todo o nosso esforço. Só que não é mais um esforço para ser aceito. Não é aquele esforço que eu tenho que merecer o meu salário para o meu patrão. Não é uma caminhada solitária. Já somos aceitos por causa do que Ele fez, do que Ele é. E nós temos companhia nessa caminhada. Nós temos o Espírito de Deus em nós, em todo aquele que nele crê, para Ele próprio nos direcionar. Então, obedecer a Deus numa vida liberta, com uma alma livre, não é algo pesado. Então veja só. Olha que doido. Se eu quero ser eu mesmo, me afastando de Deus, me afastando das regras, me afastando da sociedade. Não, eu preciso me encontrar. A música do Cartola. Preciso ir, deixe-me andar, vou por aí a procurar. Não lembro agora. Se eu quero me encontrar sozinho, por mim mesmo, eu vou me perder. Se eu entrego a minha vida para outro, para Jesus, aí eu me encontro. Não é doido? Se eu quero me encontrar sozinho, eu me perco. Se eu coloco os meus pés sobre a rocha que é Jesus, entrego minha vida para Ele, aí eu conheço liberdade. Como a liberdade é mais profunda do que simplesmente ser livre de regras, né? Ser pequenino, mas um pequenino que sabe que é pequenino diante de Jesus. Isso que é descanso. Isso que é graça. Como que isso muda as nossas vidas? Como que Jesus se revelar aos pequeninos como pequeninos e dar descanso para eles? Como que isso nos muda? De que forma nós reagimos? De que forma nós respondemos ao convite de Jesus Cristo? Primeira coisa, nós devemos aprender de Cristo nas oportunidades que temos. Aprender de Cristo nas oportunidades que temos. A maneira que o descanso de Cristo se torna nosso. A maneira que a gente pega esse descanso de Cristo e coloca na nossa vida é quando crescemos no conhecimento de Deus, que substituímos os ídolos frágeis do nosso coração pela dependência do Senhor.
é pelo agir sobrenatural do Espírito Santo. É Ele que age isso em nós. Só que esse agir, esse crescer na fé enquanto pequeninos, não é automático. Às vezes eu falo, não, depende do Espírito Santo. Aí eu penso, beleza, então amanhã eu acordo e eu estou diferente. Jesus às vezes vira uma chavinha em nós, né? Mas geralmente nós aprendemos de Cristo dentro da nossa história, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina. Jesus, na sua misericórdia, nos dá uma coisa chamada meios de graça. Então, nós não conhecemos a Deus primariamente ou somente pelo intelecto. Nós não conhecemos só por informações, por ler livros. Deus satisfaz a nossa alma, muda nossos corações. É mais profundo do que algo mental, simplesmente. Esses meios de graça é o culto, é a comunhão com os irmãos, é a oração em grupo ou sozinho, é a leitura da Bíblia, é a ceia, instrumentos pelos quais a gente cresce no Evangelho, que o Evangelho cresce em nós, para fazer com que tenhamos comunhão e relacionamento com Cristo. E eu não sei você, eu sei de mim. Agora que está abandonando a pandemia, agora que a pandemia está melhor, eu olho e falo, nossa, como eu desprezei os meios de graça. Porque olha só, pensa no tempo que a gente ficou sem ceia. Pensa no tempo que a gente ficou vendo culto online, que não é bem culto, né? Vamos dizer, que a gente sentava lá, um sentava com um filho chorando, né? Outro cortando cebola para fazer a janta depois. Então é difícil. É difícil, você não tá na mesma vibe, não é a mesma coisa. E a gente não lamentou. Ao invés de lamentar, ao invés de chorar, eu não tô falando de desrespeitar a quarentena, não estou falando dessas coisas, eu estou falando ao invés da gente lamentar, poxa, eu estou no cativeiro da Babilônia, porque eu não estou podendo cultivar, eu não estou podendo cultuar, eu não estou podendo tomar da ceia. Ao invés disso nos trazer lágrimas, nós ficamos em indiferença, nem ligamos. Agora que a gente está voltando, mas parece que o ânimo de vir no culto às vezes é o de ir num consultório de dentista, né? Não, eu vou porque... bora lá. A ceia é um ponto que eu gosto de comentar porque exemplifica todas as outras coisas. Então, usando a ceia de exemplo, enquanto nós comemos o pão, enquanto nós tomamos o cálice, as nossas almas recebem de Cristo. É a mesma coisa na oração, a mesma coisa na leitura da Bíblia, a mesma coisa no culto. Na ceia nós lembramos do que Cristo fez na cruz, do que Cristo faz diante do Pai, diante da igreja, do que Cristo prometeu na eternidade. No ápice da palavra pregada, nós temos a representação e a ação espiritual de Jesus na cruz, no trono, em nós. Isso não nos move. Isso não faz com que a gente pense diferente a segunda, isso não faz que a gente queira vir no culto, isso não faz que a gente queira estar com os irmãos. Por quê? Porque a nossa preocupação não está em ser um pequenino diante de Cristo. Se eu soubesse que eu sou, se eu souber que eu sou um pequenino diante de Cristo, como que eu vou desprezar Cristo se mostrando a mim? Como que eu vou desprezar a leitura da palavra? Como que eu vou desprezar uma vida de santidade diante de Deus? Se eu sei que eu sou um pequenino? Então, às vezes a gente se sente desprezado, caído, moído. Mas não quero ir na igreja, não quero tomar ceia, não me esforço por santidade, não me esforço em oração. Isso não é se sentir pequenino. Se eu soubesse que eu era pequenino mesmo, eu corria para aquele que é grande. Eu correria para Cristo. Não queremos o pão da vida. As mãos do Senhor estão estendidas para nós. E eu falo isso com muito temor, ciente dos meus erros, e de verdade, eu estou falando para mim junto. As mãos do Senhor estão estendidas para nós, nos meios de graça, no culto, em cantar, em ler a Bíblia, em orar. Sabemos que os tempos são maus. Os pais, vocês sabem que vocês precisam ser fortes em Cristo por conta dos seus filhos. E nós desprezamos aquele que é forte, aquele que pode nos dar força. Precisamos nos esforçar em conhecer ao Senhor nas oportunidades que nós temos. A graça não tira a nossa responsabilidade, mas a graça age na nossa responsabilidade. Então, além disso, nós devemos espalhar o convite de Cristo. A verdade é que todos nós somos pequenos, mas nem todos nós reconhecemos que somos pequenos.
Como que nós reconhecemos isso? Como que nós temos as vendas retiradas? Como Deus nos tira da morte para a vida? Pelo convite de Cristo. Cristo nos chamando pela palavra, através de uma pessoa evangelizando, através de um folheto, através de uma pregação na internet, através da Bíblia, através de alguém da igreja mostrando a palavra. Mais de 1,5 bilhão de pessoas não têm a Bíblia completa no seu idioma nativo. Dos idiomas que tem uma quantidade boa, então não estou falando do idioma que é só numa ilhazinha, estou falando dos idiomas que tem uma quantidade mais ou menos de pessoas, mais de 2.000 deles não tem nada das Escrituras. Nada. Não é que tem um pouquinho, não é que tem um livro da Bíblia, não tem nada, nenhum projeto para se iniciar. Mais de 3 bilhões de pessoas, 41% do mundo, não possui presença cristã no seu grupo étnico-social. Não tem alguém que fale com eles de Cristo Jesus do jeito que eles são, dentro da etnia deles, dentro do meio social deles. Será que o Senhor não tem eleitos entre eles? Será que Deus não se preocupa com eles? Salvação é pela fé em Cristo. Como eles vão crer se não ouviram? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Há perdidos no Brasil? Há perdidos entre os indígenas, entre os surdos, entre os ciganos, entre os mais ricos dos ricos, entre os mais pobres dos pobres, entre os quilombolas, entre os ribeirinhos, entre os seculares, entre os perdidos fora do Brasil, entre os muçulmanos, entre os judeus, entre os japoneses, entre cristãos que são cristãos só de nome, mas não de coração. Tem pessoas que não ouviram a doce voz de Cristo Jesus falando: venham a mim. Eles não sabem que podem deixar seus fardos aos pés da cruz. Eles estão com a mochila pesada. A tarefa é tão grande, mas as nossas orações e os recursos que mandamos são tão pequenos. Nossa vontade de pregar é tão pequena. Jesus vai chamar os seus do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é através da igreja. Através dos seus. A glória de Cristo deve ser proclamada entre todos os povos. A graça tem que ser oferecida. E por que não pregamos? Por que não nos importamos com o culto? Porque nós não olhamos para Cristo. Nós não tomamos o fardo dele, que é leve. Nós não aceitamos o seu convite. Nós continuamos com os nossos fardos, com os nossos ídolos, com a nossa busca por força. Seja na área financeira, área sexual, área religiosa, nos achamos grandes e queremos ser ainda maiores. Nossas inseguranças, nossa falta, né? Nosso orgulho embriaga o nosso coração, apodrece nossa alma. Nosso orgulho embriaga o nosso coração e apodrece a nossa alma. E o que nós podemos fazer diante disso? Para quem iremos? Onde nós podemos tomar abrigo? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra mude para o meio dos mares. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Só temos uma esperança. Só temos um convite para aceitar. Só temos um caminho. Uma bandeira de paz para Deus. Uma bandeira de paz com Deus para nós olharmos. Cristo diz para nós, como fala em Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. E quis ser menino, pequenino, crucificado por nós. Jesus se revela aos pequeninos e, como pequenino, os dá descanso. Que possamos aprender com aquele que é manso e humilde de coração, encontrar o perfeito descanso naquele que nos amou. O descanso que é o próprio Cristo. O descanso que é o próprio Cristo. A graça
que é Deus ser quem Ele é para aqueles que não merecem, apenas pela graça. Jesus maravilhoso, quem nós temos senão a Ti? Para onde nós iremos senão a Ti, meu Deus? Não nos aguentamos em nós mesmos. Perdoa a nossa indiferença diante de Ti, meu Deus. O Senhor estende a sua mão para nós em graça. E quantas vezes nós rejeitamos por conta de coisas tão pequenas. Coisas pobres, coisas frívolas. Arranca de nosso coração, meu Deus, o que nós não conseguimos. Nos dá amor a Ti. Nos dá responsabilidade diante da Tua graça. E seja quem Tu és, amor para nós, sem merecermos, meu Deus. Ajuda-nos. Que pela graça estejamos em Ti. E pela graça venceremos e veremos a Tua face. Veremos o rosto de Deus eternamente. Que possamos rejeitar a nossa carne e crescermos no Espírito. Amém.